Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje falaremos sobre uma pequena bem-aventurança que Jesus nos trouxe, conforme conta o evangelista Mateus no capítulo 5, quando ele nos descreve que Jesus, durante as suas pregações, subiu a um monte e lá fez um dos 4 sermões que ele fez durante a vida dele. E esse sermão, por muitos estudiosos, pessoas mais esclarecidas, tem sido considerado a síntese da doutrina de Jesus. E Jesus começa esse sermão falando para as pessoas o que é a pessoa bem-aventurada. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurada é uma pessoa que é feliz. Então ele diz lá, felizes são os que choram, felizes são os aflitos em algumas traduções. Felizes aqueles que são perseguidos pela justiça, felizes aqueles que sofrem injustiça. E assim ele fala sobre 8 bem-aventuranças que depois o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar em alguns capítulos sobre alguns deles. Nesse capítulo que vamos tratar hoje, que é o Bem-aventurados Aflitos, na verdade, Kardec reuniu 3 bem-aventuranças, né? Que é aquela que está na parábola 2, 6 e 10. Desculpa, 4, 6 e 10. Que é Bem-aventurados Aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, porque é dele o reino dos céus. E eu tenho me debruçado muitas vezes, tentando entender aquilo que Jesus quer nos dizer, porque isso é um exercício. Você não consegue entender o que Jesus nos disse com extrema facilidade, se não superficialmente, se você não se deter a refletir sobre esses ensinamentos. E nessa reflexão você vai se desdobrando, encontrando novos ensinamentos. Eu tenho conversado com Jesus, como vocês também conversam diariamente, e tenho pedido a Ele que me desse condição de entender como é que uma pessoa pode ser feliz na aflição, no sofrimento. Como é que o sofrimento pode se transformar na nossa felicidade. E das minhas reflexões eu fui apontando algumas coisas que hoje eu vou dividir com vocês e encontrando a confirmação desse meu pensamento, dessas minhas reflexões, em vários pontos da codificação espírita, para que então eu não falasse aqui de uma ideia minha, mas uma ideia que está contida na codificação espírita. Embora algumas classificações que eu vou mostrar aqui, vou ter o cuidado de dizer, são minhas. E essas classificações eu as fiz meramente por uma questão didática, para que a gente fosse entendendo melhor o conhecimento. Ou seja, essas classificações de fato não existem, tá? Elas não são fechadas, elas não são sustentadas por nenhum teórico. Elas só vão nos servir realmente para nós termos um raciocínio, que é o raciocínio que eu construí com base sim aí na codificação espírita. Essa minha reflexão ela partiu de 2 premissas. A primeira das premissas é exatamente a afirmação de Jesus. Ele disse, bem-aventurados os aflitos, ou seja, feliz aqueles que estão em aflição. Todos nós aqui, se não estamos nesse momento, já passamos pela aflição. E a gente sabe que naquele momento da aflição e de sofrimento, a gente normalmente não está tão feliz assim. Normalmente a gente está num estado, às vezes, que a gente denomina de infelicidade. Então, Jesus nos afirmou que quem está sofrendo é feliz. E é essa premissa que eu parto, dessa afirmação, dessa certeza que Jesus deu conosco. Uma segunda premissa, ou seja, um segundo raciocínio que vai nos levar até a ideia que eu quero ir, está lá naquele que é um dos livros da codificação espírita, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Futura na visão espírita. Então lá, quando nós pegamos lá o capítulo 7, da parte primeira, ele fala exatamente
das aflições, quando ele fala exatamente da questão das penas que existem segundo o Espiritismo, ele vai abrir um capítulo para falar do Código da Vida Futura. E tem 33 artigos desse código. Vamos entender qual foi o propósito dos espíritos ao construir esse código. Nós sabemos que no Brasil tem um Código Civil, uma lei. Essa lei diz como é que nós devemos proceder para não descumprirmos a lei do país. Nós também temos um Código Penal, que vai lá dizer o que é considerado crime e qual é a punição. A proposta dos espíritos foi construir um código que não vale nesse momento para nós, porque ela é da vida futura, mas que vale para a nossa vida futura. Ou seja, quando nós daqui partirmos, não seremos provavelmente mais considerados brasileiros, né? Seremos homens do mundo ou espíritos do mundo. O código que vai valer é esse, porque esse código vale sempre. Então esses 33 artigos lá vão estipular o que é a lei que nós devemos cumprir para termos uma vida futura melhor. E lá diz uma frase muito importante, que essa frase nós temos que ter em mente, quando os espíritos nos dizem que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta, de um erro, de alguma coisa que fizemos de errado. Então vamos só lembrar para nós ter em mente. Eu quero apagar uma falta, eu quero ficar em dia com a justiça divina. Eu não quero, como alguns dizem, eu não gosto dessa palavra, mas a gente usa habitualmente, eu não quero devendo mais nada para a justiça divina. Eu quero entrar na internet, tirar uma certidão da justiça divina e sair limpinho. Os espíritos nos informam que nós temos que passar por 3 condições necessárias: arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos passar pelas 3, uma a uma, para nós entendermos. Mas essa também é uma premissa. Então a premissa é a afirmação de Jesus e essas 3 condições necessárias para a gente apagar uma falta. E nós também criamos uma hipótese. A nossa hipótese que nós vamos trabalhar aqui é de que antes do arrependimento existem outras condições que o espírito experimenta. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas muitos de nós ainda não estão na fase de arrependimento. Quando alguém pergunta assim para nós: escuta, tu não vai ligar para fulano que tu fez aquela indelicadeza? E a gente diz: não, ele fez coisa muito pior para mim. Eu não estou arrependido da falta, eu estou encontrando motivos para que eu não precise me arrepender. Porque nós só temos que ver com a nossa conduta. Para nós só importa se eu errei, não importa se o outro errou. Nós não somos juízes, né? Jesus não nos deu essa atribuição, essa função. A doutrina espírita nunca nos concedeu a possibilidade de sermos juízes. Então nós não temos que levar em conta o procedimento dos outros, nós temos que não errar. Toda vez que eu erro e que eu sei que eu errei e eu não me disponho a resolver aquela pendenga, resolver aquela dificuldade, eu ainda não estou arrependido. O que eu quero discutir aqui com vocês é que existem coisas antes desse arrependimento e coisas que talvez tenham mais a ver conosco do que o arrependimento, a expiação e a reparação, que são estágios talvez para nós, e aqui eu falo especialmente de mim, são estágios futuros, que eu ainda não cheguei a eles. Então eu quero entender antes como é que funciona a questão da aflição antes de eu ser um homem arrependido. Muito bem. E aí eu fiz então, como eu disse, uma classificação didática. Gente, essa classificação é minha. Vocês não pensam que vão encontrar algum livro, ela pode estar totalmente errada, mas só a classificação, porque o que eu vou falar está na obra espírita. Então eu classifiquei 5 grupos de espíritos que na minha visão ainda não estão arrependidos. E aí nós vamos tentar, certamente a gente faz isso, né? Tentar entender se a gente está numa das 5 classes, que é a primeira coisa que a gente faz. Será que eu sou um desses? Então a primeira classe é o espírito teimoso ou birrento. Olha o termo, né? É um cara teimoso, sabe que está errado, mas vai continuar errado, porque é, né, o jeito que ele sabe viver. E aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, quando se fala em expiação e arrependimento. Vejo que são exatamente aquelas condições que os Espíritos já nos deram. Nós temos a questão 994.
E aí lá os espíritos, assim na questão 994, quando ele responde, eles dizem que há espíritos que se obstinam, ou seja, que são teimosos em permanecer no mau caminho. E ele diz que, não obstante, por eles se manterem sendo no mau caminho, os sofrimentos estão presentes na vida dele. E dizem os espíritos que, porém, cedo ou tarde reconhecerão errada o caminho que tomaram e o arrependimento virá. Então, o teimoso, os espíritos estão dizendo na 944, uma hora você vai ter que deixar de ser teimoso e vai ter que se arrepender. Também dizem eles que há espíritos que não se ocupam de nada útil. São espíritos que passam pela vida sem ser útil para ninguém. E eles dizem, sofrem proporcionalmente a isso. Porque nós sabemos que também os espíritos nos dizem que a falta do bem também é errado. Também é uma imperfeição a nossa omissão. Então eles sofrem por serem omissos. E ele diz que neles o progresso se manifesta pela dor. Olha que frase importante lá, questão 995. Os espíritos dizem, o processo é uma necessidade. Todos nós temos que progredir todos os dias. Ah, mas eu não quero progredir. Muito bem, então você ganha de presente a dor, o sofrimento. Porque é o progresso que você pode fazer. E aí nós vamos entender o que esse sofrimento vai fazer comigo. Esse sofrimento, como vão dizer os espíritos, ele me obriga a eu ficar atento na consequência de um ato que eu fiz. E eu prestando mais atenção na dor que foi provocada por uma falta minha, eu começo a ver que aquela falta não é conveniente eu fazer de novo. Porque está me custando muito caro. Está me trazendo muita dor. Então eu começo a raciocinar. Então, para aqueles espíritos que não querem progredir do ponto de vista de fazer o bem, a dor é uma felicidade. Porque pelo menos estão sendo estimulados a verificar que não é conveniente permanecerem no caminho da teimosia, no caminho da omissão. Muito bem. Aí dizem os espíritos, mas qual a consequência para os espíritos do arrependimento? Os espíritos compreendem as suas imperfeições, que o privam de ser feliz e por isso aspiram a uma nova existência. Alguns de nós, eu acredito, estão exatamente nessa situação. A dor está sendo forte, a dor está batendo pesado, e a gente começa a questionar o que eu não posso mais fazer para não passar por isso. Pode ser qualquer dor. Por exemplo, não tenho dinheiro para pagar as contas. Por quê? Qual o motivo? Porque eu não trabalhei. Essa é a minha falta. Eu não trabalhei. Eu não fui atrás de um trabalho que produzisse um rendimento. Agora eu estou passando pela privação, que é não ter condição de ir no mercado, por exemplo. Essa condição de passar necessidade e às vezes fome me faz aprender que eu devo procurar trabalho, que eu sou obrigado a mudar o rumo da minha existência. E aí terá os que vão dizer, eu não procuro não, esse negócio de trabalho não é comigo, né? É para outras pessoas. Bom, mas aí, como dizem os espíritos na 944, um dia isso vai mudar. E lá depois no Céu e Inferno, que eu vou citar bastante aqui o Céu e Inferno, no mesmo capítulo lá onde eu já citei, que tem o Código da Vida, o Código Penal da Vida Futura, também vai ter observação que diz assim, ó, sempre há um momento em que a teimosia do espírito em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. Olha, vejam só, que importante. Ele está dizendo que nós somos teimosos porque nós enfrentamos a justiça de Deus. A gente está dizendo para Deus o seguinte, olha, a sua justiça é assim, mas eu não vou entrar nela. Eu vou me rebelar, como fazem muitos homens encarnados em relação à justiça dos homens. É proibido roubar, os caras dizem, eu roubo. E às vezes as pessoas entrevistam na televisão e dizem assim, não, eu sou assim, eu roubo, e se me largar eu roubo de novo, e minha vida é roubar e eu não vou mudar, teimoso. E nós somos assim muitas vezes em relação à justiça de Deus. A gente diz, qual é a lei de Deus? A lei de Deus é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas eu não vou entrar nessa, porque eu não sou de fazer o bem. Então eu vou continuar fazendo o mal, é teimosia.
Então os Espíritos estão dizendo, um dia o sofrimento vai nos dobrar. Um dia vai acontecer alguma coisa tão severa que a gente vai dizer, eu nunca mais quero passar por isso. E se eu precisar ter que mudar para não passar por isso, eu vou mudar. Como, por exemplo, perder um filho quando ele é jovem. Que é uma coisa que a gente imagina seja um sofrimento insuportável. Aí você diz, eu não quero mais passar por isso. Eu tenho outros filhos, eu não quero perder os outros. Eu prefiro então me dobrar a minha teimosia e agora viver uma nova vida. Viver uma vida em que eu estarei em paz com a justiça divina, com a justiça de Deus. Então, quando nós reconhecemos que existe alguém maior que nós, que domina a nossa vida, e que a gente não pode fazer nada contra isso, aí a gente começa a caminhar para o arrependimento. Ou, diz os Espíritos, se manifesta as primeiras luzes do arrependimento. Você fica dizendo, por que eu fui fazer isso? Porque agora a consequência bateu pesado na minha vida. Muito bem. Os que não se classificaram como teimosos vão para os espíritos revoltados. Muito bem. A questão 933 do Livro dos Espíritos é assim, ó, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são tortura da alma. Muitas vezes a gente sofre, mas sofre porque é assim. Ambicioso, orgulhoso, avarento, vaidoso. E daí a gente sofre, porque a gente não tem os nossos desejos atendidos. Para aquele, por exemplo, que é invejoso, que tem ciúme de tudo, nunca ele vai alcançar a felicidade. Porque ele estará sempre inquieto com esses sentimentos dentro dele. Ele vê alguma coisa que ele queria ter e não tem, pronto. Acabou a paz dele, acabou a felicidade. Ele já começa a se sentir infeliz, porque está dentro dele o vício. Diz os Espíritos que nós só somos infelizes porque nós ligamos muita importância a coisas desse mundo. O carro, a casa, a lancha, a internet, o telefone novo. Nós damos muita importância para coisas que não tem. Eu nem vou explicar por que não tem, porque todos nós já sabemos, né? Porque não tem a caixinha para levá-la para o lado de lá. Então não deveria nos importar muito com isso. Então, aquele que só vê felicidade no seu próprio orgulho, na satisfação dos seus apetites animais, na violência, na sensualidade, no exagero da alimentação, esse homem não pode ser feliz, enquanto ele não se livrar dessa imperfeição. Eu selecionei 2 tipos de revoltados aqui para a gente ter, vamos dizer assim, um exemplo, que eu acho que sempre um exemplo ajuda, né? Exemplo sempre ajuda. Um exemplo, nós vamos tratar de um espírito ciumento e invejoso, que eu acabei de citar, que é uma revolta contra a lei de Deus, e o outro nós vamos tratar de um espírito que é egoísta, orgulhoso ou vaidoso. O espírito ciumento e invejoso, nós vamos lá para a Revista Espírita, ano de 1960, em fevereiro, onde Kardec abre um título que diz História de um Danado. Danado porque ele era um espírito danado, né? Ele realmente era danadinho. E aí nós vamos ver a história desse espírito. A história começa a interessar a Sociedade de Estudos Parisienses, que é onde Kardec frequentava, como nós frequentamos aqui essa casa, né? Onde as pessoas, no início, foi o primeiro centro espírita, né? Sociedade de Estudos Parisienses, Kardec ia lá, foi presidente quase todos os anos que ele teve em vida. E aí, um sócio desta casa chegou e falou, pô, eu tenho um conhecido que já aconteceu uns incidentes na casa dele e agora aconteceu mais um incidente. O filho dele estava morando na casa e sentiu uma bofetada. Mas ele olhou para tudo que é lado e não tinha ninguém dentro de casa. Não tinha nenhuma pessoa, só estava ele. Ele sentiu como se alguém tivesse dado uma bofetada. E Kardec, que muitas vezes era intuído a evocar, né? Hoje é uma coisa que até não se faz muito, mas Kardec tinha autoridade moral para isso, evocar espíritos para tomar lições, perguntou para São Luís, que é o espírito, São Luís, se ele poderia evocar esse espírito. Então, ele evocou e esse espírito foi trazido. E aí esse espírito era muito violento, né? Por mais disciplina muitas vezes que tem o médium,
vamos dizer assim, a perversidade do espírito acaba sendo demonstrada, mesmo que o médium não queira. Então ele chegou lá, vamos dizer assim, bufando, quebrando lápis, atirando lápis, não queria escrever, não queria nada. E aí São Luís começa a contar a história dele. Ele era um espírito que a última encarnação dele, ele viveu num povo muito bárbaro, muito selvagem. E a anterior nem foi na Terra. Foi num outro planeta muito menos evoluído que a Terra. Então era a segunda encarnação dele aqui na Terra. E aí ele que viveu lá em 1600, ele casou-se, ele tinha um irmão, ele casou-se, e com 2 anos, 3 anos de casamento, ele começou a desconfiar que o irmão estava desejando a esposa dele. E aquele negócio, né? Quando a pessoa é ciumenta em exagero, a verdade não tem nada a ver com os exageros dele, né? Pelo contrário, o ciumento, ele inventa as coisas mais improváveis que seja verdade. Ele está dominado pelo ciúme dele. Então ele começou a achar que o irmão tinha alguma coisa a ver com a esposa. E numa noite, o irmão dormindo, ele pegou um punhal e esfaqueou o irmão no pescoço, depois esfaqueou no coração e matou o irmão. Muito bem. Passaram-se mais 2 anos e ele, tomado novamente pelo ciúme, ele então, e tomado também pela inveja, porque a mulher dele tinha muito dinheiro, ele matou a mulher também, 2 anos depois. E aí, obviamente, a condição desse espírito, porque ele fez uma falta, era de arcar com as consequências da falta que ele fez, que é a tal da expiação. Expiar é eu arcar com a consequência do meu ato, nada mais do que isso. Então, nesse arcar com a consequência desse ato, ele criou um laço magnético, um laço fluídico, um laço energético muito forte com a cena que ele fez. Foi uma cena extrema, 2 cenas extremamente violentas, e ele tinha mais ligação com o primeiro, que era irmão, né? Então para ele muitas vezes nem lembrava do segundo episódio, ele lembrava do primeiro, que foi a traição para o próprio irmão, né? Que ele pegou dormindo. E ele então passou vivendo daquela casa. Ele não via outros espíritos, ele não conversava com ninguém, ele não conseguia sair de dentro da casa. Esse primeiro crime aconteceu em 1608, o segundo crime em 1610. O primeiro do irmão, o segundo da esposa. Posteriormente, ou quase 250 anos depois, a casa que era considerada mal assombrada, ninguém ia morar lá, porque esse espírito fazia acontecer coisas horríveis quando alguém ia morar lá, foi comprada por um senhor, que eu vou chamar aqui de senhor Daniel. E o senhor Daniel, sabendo que a casa era mal assombrada, mas ele comprou de barbada, né? Então ele aproveitou o negócio, disse: eu vou correr esse espírito daqui. E aí o que ele fez? Ele fez o que as pessoas fazem, chamou um exorcista, né? E mandou o cara exorcizar a casa. E começou a tirar os quadros que o dono lá, o assassino, agora desencarnado há mais de 200 anos, mobiliava a casa, né? Começou a dizer para ele em voz alta, olha, eu vou te tirar daqui, você não vai mais fazer mal para ninguém. O que ele fez? Ele tinha uma forma horrível. Era precisamos entender que essa forma é horrível exatamente porque os crimes de uma pessoa, eles passam a fazer parte da aura, ou seja, a aura que forma lá o corpo perispiritual, ela toma formas disformes quando o coração é disforme, quando a alma é disforme. Então ele passou a ter uma forma fluídica horrível, quase de um monstro. O que ele fez para o senhor Daniel? Apareceu para o senhor Daniel. E o senhor Daniel, apavorado com a cena, dentro de casa, né? Ele dizendo: agora tu quer me enfrentar? Tu vai me tirar daqui? O senhor Daniel infartou, 2 horas depois faleceu. Aí ele fez o terceiro crime. O que nos prova que se alguém tiver uma assombração em casa, melhor rezar por ele, do que tentar espantar ele de lá. O filho foi morar lá, eles vão resolver o filho também, deu uma bofetada no filho. Embora não houvesse o elemento físico da mão, ele sentiu como uma bofetada. A ideia era apavorar o vivente, né? Deixar ele apavorado em cima da casa. E ele então, explicadas as condições para o São Luís, ele então passa a responder algumas perguntas e São Luís dá uma sugestão.
olha, chama ele daqui a 30 dias. Nesses 30 dias vamos orar por ele. Veja que era um espírito embrutecido, acostumado a nunca ninguém se preocupar com ele. E a partir dali, aquele grupo de pessoas começou a orar todo dia. De tal sorte, um casal especificamente rezava tanto que ele começou a se comunicar na casa do casal. Mas daí ele já estava mais tranquilo assim para falar, já não estava com toda aquela raiva. E por fim, 30 dias depois, ele foi então convidado novamente, ou evocado para falar na Sociedade de Paris. E aí perguntaram como é que ele estava. E ele disse: agora estou muito melhor. Sinto somente o remorso. Você não sentia remorso antes? Não sentia. Começo agora a experimentar o arrependimento. Você não tinha se arrependido antes? Também não. Ele estava bem tranquilo na situação dele. Então o espírito revoltado. Se revoltou contra a lei de Deus. 250. Precisamente 252 anos depois do primeiro assassinato, ele começou a experimentar alguma paz. E lá, para quem tiver curiosidade, vai ver o quanto era o sofrimento dele, preso, porque ele via a cena do assassinato do irmão permanentemente na vida dele. A cena dele matando o irmão se congelou e ele não conseguia sair daquela cena. Ele estava sempre 252 anos matando o irmão. Então vocês vejam a situação, um espírito revoltado. Como ele recebeu várias orações, o coração começou a se atenuar. E ele então começou a ouvir as pessoas e entender a situação dele. E o segundo caso que eu queria contar para vocês está na mesma revista, né, de fevereiro de 1960, que é de uma outra senhora, Stelle, que ela relata que ela era casada com um homem de classe média, tinha 2 filhos, uma vida que as pessoas classificariam como uma vida boa, mas ela confessa que ela era dominada pelo vício. O vício de quê? O vício da inveja, o vício do orgulho, da vaidade, né? Aquela pessoa que olha para o marido e diz: mas eu sou muito linda para ele não merece tudo isso, né? O caminhãozinho dele é pequeno para tudo que tem aqui, né? Então ela se achava muito mais que o marido, se achava maravilhosa, achava que era um desperdício ela viver aquela vida de casar. O que ela fez? Abandonou o marido, os filhos, para viver uma vida desregrada. O marido desonrado e sofrendo pela mulher que ele amava e por ver a condição dos filhos abandonados, se matou. Ela não se preocupou com isso, continuou vivendo a vida dela do jeito que ela sempre viveu. E morreu, ou desencarnou, com 32 anos de fome. De fome. Porque ela tanto fez coisa errada que ninguém mais estendia a mão para ela e ela não conseguia mais trabalho. Então ela morreu porque não tinha comida para comer. Chegou no plano espiritual e não se arrependeu. O que ela passou a fazer? Obsediar mulheres encarnadas que tinham a mesma situação dela, senhoras dignas, que gozavam de uma certa felicidade, e ela assediava fluidicamente elas para que elas cometessem o mesmo erro que ela. Largasse família, filho e fosse viver uma vida desregrada. Ela viveu 50 anos antes da sua convocação, 1900, ela desencarnou. Quando ela é chamada, e ela não é nem chamada, porque ela está numas comunicações avulsas que Kardec coloca, que são comunicações espontâneas, ela conta que somente agora, de tanto sofrer, ela começava a se dar conta do que ela fez. E que pela primeira vez ela começava a sentir culpa, remorso. Então vocês vejam que de comum nos 2 quadros, nós temos que, até um certo ponto, nem remorso a pessoa sentia. Nem culpa ela não sentia. Ela era revoltada. Porque o filho revoltado é assim, né? Ele não tem a menor noção de que ele erra, né? Ele acha que ele quer fazer as regras dele, né? Ele quer lutar contra o mundo que ele reencarnou. A regra é essa, o pai chega e diz: meu filho tem que ser assim. A mãe chega e diz: meu filho tem que ser assim. Não, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer da minha cabeça, do meu jeito. Ninguém manda em mim. Ninguém me governa. Assim, o espírito revoltado é exatamente igual a esse. Muito bem. Outra classificação que eu fiz foi do espírito inconsciente. Por quê? E aí tem uma explicação. Na questão 921,
Foi perguntado aos espíritos onde está escrito a lei de Deus. E a maioria de vocês sabe que a resposta foi na consciência. Então vejam bem, se tem espíritos que são revoltados com a lei de Deus, há espíritos que nem conhecem a lei de Deus. Mas por que não conhecem a lei de Deus? Porque não visitam a sua consciência. São espíritos inconscientes. Eles ainda não têm a capacidade de visitar propriamente. Parece estranho, mas não é. Assim como a gente que tem dificuldade para prestar atenção numa aula, numa palestra, tem gente que tem dificuldade para parar para pensar. E tem gente que nunca faz reflexão. O que é reflexão? É quando eu tenho um conhecimento, outro conhecimento, e eu tento ver onde é que eles se encaixam. Onde é que ali as coisas fazem sentido. Para você visitar a tua consciência, você tem que ter esse minuto de paz. Esse minuto de você com você mesmo. Esse minuto de reflexão, onde você vai procurar saber como é que você está se sentindo. E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Todo mundo aqui já deu uma cesta básica para alguém, já fez uma caridade, já atendeu alguém que precisava. Como você se sentiu? Tenho certeza que a resposta é todos agora maravilhosamente bem. E todos já fizeram alguma coisa que depois você diz, como é que eu fui fazer isso? E todo mundo sabe como é que se sentiu também. Quem julgou esta ação, essas duas ações? A consciência. Tem gente que pensa assim, eu vou desencarnar, daí vai ter uma mesona grande assim, um juiz, não? Várias pessoas ali ajudando o juiz, testemunhos e tudo mais, e eu vou ser julgado. Olha, se você for um espírito muito atrasado e você ir para um lugar onde só tem espírito atrasado, eles vão fazer isso com você. Não vai valer nada. Mas eu vou ficar lá julgando você para fazer você de bobo. Mas se você está pensando que algum espírito evoluído vai fazer isso com você, não vai. Porque Jesus disse que ninguém pode julgar. Porque Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes. Então um espírito de uma certa estatura mediana, se você perguntar para ele, você me julga mal pelo que eu faço? Ele vai dizer, eu não posso julgar as pessoas, Jesus não me deixa. Então se você está esperando algum tribunal divino que vai julgar você, esquece. Quem julga você é a consciência, ela está dentro de você. A consciência do outro? Não, a sua consciência. É ela que tem que aprovar o seu ato. Então tem gente que diz assim, eu queria fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu trabalhei algum tempo com o jovem, né? O jovem está naquela fase assim de, cara, o que eu posso, né? O grande lance é fazer o que os pais não deixam. Esse é o grande lance. Aí você conversa com eles, pá, mas eu tô afim de dar uma... vamos usar a linguagem dele, de dar uma pirada geral, assim, sabe? Aí você diz assim, faça. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. Talvez você não aprove. Como assim? Talvez você não aprove. Porque eu tenho certeza que seu pai não aprova, né? É por isso que você quer fazer, mas talvez você também não aprove. E você tem que pensar como é que você vai se sentir depois que você fizer. Porque se você tiver certeza que você vai se sentir bem, eu não tenho muito argumento para te convencer a não fazer. Mas se você não tem certeza que você vai ficar bem consigo mesmo, aí é problemático. Porque nós somos donos de fazer coisa errada e depois quase morrer de remorso, de culpa. De arrastar as culpas, como se arrastar a culpa fosse resolver o problema. A gente não gosta de resolver, a gente não gosta de reparar. A gente gosta de pegar a culpa assim, encher um saco grande de culpa e viver as encarnações arrastando aquele saco assim, dizendo, eu sou coitado, eu sou coitado, eu sou coitado. Você que encheu o saco, botou tudo lá dentro. Você está carregando o que você quer. Jesus não disse para nós, sinta-se culpado e você será feliz. Nós botamos isso na nossa cabeça. Nós queremos que os outros tenham piedade de nós e acham que nós somos coitadinhos. Por incrível que pareça, a gente gosta disso. Mas isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Então é preciso que a gente comece a visitar nossa consciência e fazer esse raciocínio. Eu vou fazer tal coisa. Mas será que daqui a 10 anos eu vou aprovar isso? Vou dar novamente um exemplo pueril aqui para a gente não pegar exatamente as feridas maiores. Né? Vamos parar de estudar. Mas será que daqui a 10 anos você vai aprovar isso?
pegar mais forte, eu vou trair minha esposa. Mas será que daqui a 10 anos você vai aprovar a atitude que você teve? Você vai sofrer 60 anos porque ela te abandonou. É óbvio que ela vai abandonar você, né? Quem é que gosta de traição? Então você tem que, antes de ter algum ato, perguntar para a sua consciência. Você vai aprovar ou não vai aprovar? Se ela disser não vou aprovar, melhor você não fazer, porque você vai ser o seu próprio juiz. Você vai ficar todo dia na cena do crime. Que nem o nosso coitado lá do danado. Então, melhor você não ir lá. E aí também existem os espíritos infelizes. E o que é um espírito infeliz? Que também está nessa ordem antes de se arrepender. O que é um espírito infeliz? Vamos ver primeiro a visão espírita, está na questão 992, quando é perguntado o que é a felicidade, né? Para o nosso mundo aqui. Os espíritos respondem: do ponto de vista material, aposto do necessário. Do ponto de vista moral, o que é a fé no futuro e uma consciência tranquila. Então vocês dizem o seguinte, os espíritos já estão dizendo: se a tua consciência não estiver tranquila, porque ela te desaprovou teus atos, você já não vai ser feliz. E também diz, você tem que ter fé no futuro. Porque se a gente não acreditar no que vai acontecer no futuro, a gente começa a fazer coisas que nos servem até a morte do corpo físico. Do ponto de vista material, é necessário. Só que o necessário a gente normalmente dá uma exagerada, né? É necessário que eu tenha 2 carros, 4 casas, né? Os armários dentro de casa cheios de comida por uns 10 anos. Ai que falta internet, eu não tenho onde comprar. Né? Então a gente é meio exagerado no necessário. Não é esse necessário que os espíritos estão falando. Estão falando do necessário mesmo. Nós também lembramos aqui que Sócrates também falou sobre a felicidade com muita propriedade. Ele disse assim: a felicidade é um coração apaziguado, uma conduta reta e uma consciência tranquila. Os dois falaram da consciência tranquila. Os dois, o Espiritismo e Sócrates. E quando o Espiritismo fala que você tem que ter fé no futuro, quem tem fé no futuro não vai andar com o coração arrebentado, né? Não vai andar em guerra com todo mundo, vai ter um coração apaziguado, não vai? E quem tem fé no futuro vai ter um caráter reto, vai fazer coisas corretas, porque ele sabe que as consequências estão ali na frente. Então, para mim, são conceitos que são exatamente a mesma coisa. Sócrates acrescenta que para você ser feliz, você não pode ter culpa, remorso e conflito. Porque são exatamente a mesma situação. Quem vive em guerra tem culpa. Quem não tem a consciência tranquila tem remorso. Quem não tem uma conduta reta vive em conflito. Porque a consciência diz para fazer uma coisa você faz outra. Está sempre conflitado. Então, o infeliz é exatamente a pessoa, o espírito infeliz é a pessoa que ainda não entendeu as regras da felicidade. Que ainda não entendeu o que ele tem que fazer para afastar dele a infelicidade, a aflição, o sofrimento e ser um bem-aventurado. O livro dos Espíritos, na questão 922, diz assim, desculpa, não é 922, 921. O homem é quase sempre obreiro da sua própria felicidade. Quando que ele não é? Quando que não é ele que causa felicidade? Quando ele é um espírito em missão, e daí ele vem por uma infelicidade que ele não causou. Não é nosso caso. Então, para nós sempre somos quem construiu a infelicidade que a gente está vivendo. Aquele que tem fé no futuro vê a vida corporal, essa vida aqui, como uma estação temporária. Só estou aqui 80 anos, depois vida boa pela frente, né? Uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Adorei isso. Cara, está no livro dos Espíritos, questão 921. No momento nós estamos numa hospedaria péssima, mas vai melhorar, gente. Nós vamos, conforme a nossa conduta, para um hotel 5 estrelas. Tem uns que vão voltar para a caverna, onde já moravam antes de vir para cá, né? Que aqui nessa hospedaria ruim já estão melhor do que na caverna que moravam, né? Mas uns vão ir para um hotel de 5 estrelas. É uma coisa temporária, é como se você fosse fazer uma viagem que vai melhorar muito a tua vida, mas você tem que dormir uma noite numa hospedaria que não é boa. E aí também diz os Espíritos, questão 923, que os males, as aflições desse mundo estão na razão das necessidades ilusórias que nós próprios criamos. Olha só, nós criamos necessidades que a gente não tem, que a gente não precisa, que são uma ilusão e fica sofrendo por causa que a gente não tem essa necessidade satisfeita.
Mas nem precisava, foi nós que criamos, nem precisava ter ela. Nós que inventamos ela. Não? O homem de bem sabe restringir seus desejos. E aqui tem um livro, assim, uma passagem no livro que eu considero importantíssimo, que é do Chico, Pensamento e Vida, onde Emmanuel fala sobre os 4 departamentos da mente e o gabinete da vontade. Então ele diz assim, ó, tem 4 gabinetes, tem 4 departamentos dentro da cabeça da gente, dentro da mente, que é o único órgão do espírito, trabalhando. Mas só um aprova ou não aprova. Então ele vai dizer lá, tem a inteligência, tem a memória, e aí ele fala do desejo. Tem um departamento que só produz desejo. Eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser milionário. Desejo. Não, eu quero casar com aquela menina bonita, feio que nem um raio, mas quer casar com a menina bonita. Não? E eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o departamento de desejo. Hoje em dia, eu acho que é o que mais trabalha na humanidade, o departamento de desejo. Só que tudo isso é encaminhado para o gabinete da boa vontade. E aí você tem que, o gabinete vai decidir, que é dentro de você também, se tu tem vontade de satisfazer aquele desejo ou não. Então os espíritos estão dizendo isso aqui antes. Se você restringir seus desejos, eu quero ter bem menos coisa. Não é bom ter, porque coisas que a gente satisfaz os desejos tem consequência. Tudo tem consequência, né? Dar uma cesta básica tem consequência. Passar a perna em alguém e retirar dinheiro também tem consequência. Tudo tem consequência. Então se aquele desejo, quando chega no gabinete da vontade, você olha e diz, ih, né? Só o ih, você já viu que aquilo ali não é legal aprovar. Então você não deve ter vontade de satisfazer o desejo. Carnaval, estamos no carnaval. As pessoas têm desejos no carnaval. Não vou falar aqui de quais desejos, porque todo mundo aqui já deu um pulozinho no carnaval, já fez uma festinha, então sabe qual é as bobagens que passa na cabeça da gente no carnaval. O que os espíritos estão dizendo? É bom você não fazer todos esses desejos aí. Você restringir. Se você acha que vai dar problema, fica em casa. Vai no centro espírita ouvir uma exposição que é melhor que ir no carnaval. É isso que eles estão dizendo. Restringe os desejos. Restringe aqueles desejos que realmente são importantes. E aí eles dizem uma frase fantástica, 926, vocês podem ir lá e conferir. O homem mais rico, todo mundo aqui quer que seja o mais rico. Então, os espíritos vão ensinar o que é o homem mais rico. O homem mais rico é o que tem menos necessidade. Esse é o homem mais rico. Não é quanto eu ganho, mas é quanto eu consumo. Se eu consumo pouco, sobra bastante, eu sou rico. Mas se eu consumo muito, eu vou passar a vida correndo atrás e sempre vou ser um homem pobre. Né? E aqui nós estamos falando de todas as pobrezas humanas, não só a pobreza financeira. E aí, quinto, eu vou falar dos espíritos que são ignorantes. Espíritos que não chegaram ao estágio de arrependimento, que são ignorantes. Né? Na questão 919 é perguntado qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar. Porque você sabe, questão 127, a gente só vem para a Terra para se melhorar. Né? A gente está aqui para se aperfeiçoar. Esse é o objetivo da encarnação. E aí perguntaram qual é o meio mais eficaz, o meio prático mais eficaz. E aí a resposta é, conhece a ti mesmo. O meio mais prático de você se melhorar é você conhecer você mesmo. Todos aqui devem ter amigos, tá? Mas eu não falo dos amigos mais ou menos, que são aqueles que dizem que a gente quer ouvir, né? Todo mundo aqui tem um monte de amigo de, nossa, você tá magro, você tá bonito. Alguém disse que eu tava magro. Quando eu cheguei. Como você tá magro, como você tá bonito, como você tá alto, como você é esperto, como você é inteligente. Claro que você é uma pessoa maravilhosa. Alguns desses amigos que também dizem essas outras coisas, também dizem, não, mas você é um chato daquele, né, cara? Meu Deus, como você tá insuportável. Esse é o verdadeiro amigo. É aquele que joga na cara. Porque esse te ajuda. Esse faz você se conhecer. Eu vejo, eu sou muito observador, eu acho que sou, né? Talvez eu só acho, é mais provável. Mas uma coisa que eu observo muito é que tem situações que todo mundo tem uma opinião ruim sobre alguém, menos ele. Todo mundo acha que fulano não presta, mas ele acha que ele é maravilhoso, que é uma pessoa boa, né? Em casa, os filhos, a mulher, tudo... Pai, você é intratável. Às vezes, meu Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eles é que não me compreendem. Conhece-te a ti mesmo.
Vai ver se você é emprestável, se você é intratável, se você é bom. Começa a se estudar. Começa a anotar as coisas que você faz, para ver se você realmente é quem você está pensando. E algumas pessoas podem pensar, não, mas isso é tão pueril. Não é, gente. A gente tem um negócio na vida da gente que faz com que a gente sempre crie mecanismo para nos enganar. Por quê? Porque é difícil a gente viver com frustração. Todo mundo sabe que é difícil, a frustração é difícil. Você não sei o que você queria que você fosse. Então a gente cria mecanismos de segurança para nos enganar. Eu, por exemplo, chego de manhã na frente do espelho e digo assim, meu Deus, como você está bonito. Como os anos fizeram bomba de... É mecanismo de defesa, não é verdade. Eu estou cada dia mais feio e mais velho. Mas é um mecanismo de defesa. Aquela historinha que eu disse, eu não vou me desculpar porque ele fez muito pior para mim. É mecanismo de defesa. Talvez se você for conversar com a pessoa, ela não fez nada de ruim para você. Mas você tem aquele mecanismo de se defender. Porque a gente não quer ficar frustrado. É aquele negócio que fala das coisas, não pode dizer não, que vai ficar frustrado. Diga não para ele que ele tem que aprender a viver com a frustração. Todos nós temos que aprender a viver com a frustração. Quando a gente faz coisa errada, tem que aprender que é errado mesmo. Se os pais não ensinar, a dor vai vir e vai ensinar. A aflição vai vir e vai ensinar. Então é importante a gente se conhecer, porque a gente acha que é uma coisa que normalmente a gente não é. E por que a gente acha que é uma coisa que não é? Porque eu me acho um coitadinho, na verdade, sou uma pessoa especial. Não, porque todos nós somos orgulhosos, vaidosos. Então a gente sempre acha que é a última bolachinha do pacote. Já pensou se todo mundo fosse a última bolachinha do pacote, o pacote estava cheio, não era a última. Então tem alguma coisa errada com esse raciocínio. E aí, na sequência, o nosso Santo Agostinho começa a discorrer, porque é perguntado para ele qual o meio de conseguir conhecer a si mesmo. E o Santo Agostinho lá vai dar uma fórmula. Só não segue quem não quer, porque eu adoro esse manual prático. Isso aí chama-se manual, questão 919, Manual Prático do Santo Agostinho. Como é que ele virou santo? Ele vai dizer, doutrina espírita não tem santo. Santo no sentido da palavra. Aquele que já tem santidade. Aquele que já consegue praticar os ensinamentos de Jesus. Está lá, Manual Prático do Santo Agostinho. E ele diz assim, faz que nem o que eu fazia quando vivia na Terra. O que ele fazia quando vivia na Terra? Quando chegar no final do dia, lá quando já está terminando a noite, eu interrogava a minha consciência. Então, primeiro você tem que ser um espírito, você não pode ser mais aquele espírito inconsciente, você tem que ser um espírito consciente, para depois você se conhecer. Primeiro tem que visitar a consciência, depois se conhecer. Porque você tem que visitar a consciência para você se conhecer. E aí ele passava a revista sobre tudo que ele fez durante o dia, e ele se perguntava se ele deixou de fazer algum dever, ou se alguém tinha alguma coisa para reclamar dele. E se ele achasse que a consciência dele só tal dever você não fez. Ou se ele achasse que alguém ia dizer, Santo Agostinho, errou ontem comigo. Ele no outro dia tentava reparar, consertar aquilo lá. Isso é se conhecer a si mesmo. Se conhecer a si mesmo quando você diz assim, cara, eu sou teimoso, eu sou ignorante, eu sou orgulhoso, não dou o braço a torcer. A gente diz com orgulho, eu não dou o braço a torcer. Os gaúchos lá de Santa Maria, que nem eu, não dou o braço a torcer, achando que é uma vantagem. Não tem vantagem nenhuma em ser gaúcho que não dá o braço a torcer. 1000 vezes dá o braço a torcer. 1000 vezes usar da humildade. Você vai ter a tal da felicidade que todo mundo quer. Então, ele diz, foi assim que eu cheguei à conclusão do que eu precisava reformar, porque nós estamos aqui para reformar o que não está certo. Se alguém aqui não tem um plano de reformar alguma coisa, se alguém não selecionou o seu pior defeito, não está praticando conhecimento a ti mesmo. Eu queria pegar cada um individualmente e dizer qual é o teu pior defeito. Meu pior defeito é trabalhar demais. Tá? Meu pior defeito é que eu sou muito sincero. Jamais a gente chega no defeito certo. A gente fala das qualidades. Qual é o seu pior defeito? Ter muita qualidade. É assim que a gente responde. Então agora eu queria fazer uma conclusão preliminar, que vai nos servir para nós resumir tudo que foi dito. Diz os Espíritos que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar o traço triunfal. Se eu errei, eu tenho que primeiro me arrepender. Não devia ter feito, eu estou arrependido, né? Eu quero mudar. Aí você vai ter que expiar. Você vai ter que sofrer as consequências do mal que você fez. Já pensou se não fosse assim?
Se essa lei de Deus não existisse, e o cara que matou o nosso filho com 3 tiros não precisasse pagar, arcar com as consequências do crime que ele cometeu, nós dizemos, como Deus é injusto, né? Mas Deus é justo. Infinitamente bom e justo. Então na lei dele tem que estar a expiação. E depois você tem que reparar, né? Pedir 100 reais para o Oscar um dia, sabe-se lá quanto também, né, Oscar? Eu tenho que ir lá na casa dele e dizer, Oscar, tá aqui o 100zão que você, né? Que eu tirei de você. Porque quando a gente comete uma falta, a gente tira das pessoas, a gente não pede. Então eu tenho que fazer as 3 coisas. De toda essa conversa que eu tive, e aí vocês não precisam concordar comigo, eu também cheguei à conclusão que antes do arrependimento, existem 3 condições do espírito imperfeito antes do arrependimento. Quais são essas 3 condições? Revolta, remorso e culpa. Nós passamos por tudo isso até chegar ao arrependimento. A gente é revoltado. Faz as coisas, a consciência fica lá agulhando, a gente sente um remorso danado. A consciência fica dizendo, você é culpado, você fez, você não deveria ter feito. E a gente fica tentando viver com tudo isso, e isso tudo causa exatamente sofrimento, aflição. Então diz Jesus, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, o que ele está nos dizendo é o seguinte, também está nos dizendo o seguinte, que nós, sofredores, temos que bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Nós somos como doentes que estamos hospitalizados, mas já estamos sendo tratados. O tratamento médico é a dor. Porque ela que nos leva à grande conclusão, eu não quero mais passar por isso. Alguém aqui já algum dia, que estava sofrendo pra caramba, né? Vamos imaginar no médico ter que cortar uma injeção, né? Coisas que a gente adora ou não adora, né? Quem já não disse, eu não quero mais passar por isso. Extrair um dente, eu nunca mais quero arrancar um dente, né? E se a gente não tiver um lugar que tem anestesia, piorou, né? O dente vai ser arrancado a alicate. Então a gente chega à conclusão que isso não nos serve. Voltando lá às penas futuras, né? O código das penas futuras, não há uma única imperfeição da nossa alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis. Por quê? Porque a lei de Deus é justa. Qual o melhor caminho para a gente fazer para não sentir a dor? O que é a dor? Todo mundo tem campainha em casa? A dor é uma campainha. É Deus acionando a campainha. Quando a gente ouvir essa campainha, a gente lembra que Ele está dizendo, tem que mudar. Tem que mudar. Se você não mudar, eu vou continuar apertando a campainha. Isso é a aflição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.